Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês gostam de vídeo onde eu trago as minhas experiências com os arquétipos e os meus porquês. Então nesse vídeo eu vim compartilhar o meu porquê, o porquê que eu não uso o arquétipo do herói, porquê que eu não me conecto com o arquétipo do herói, né? Quais são os meus motivos pessoais. E aqui, o bom de assistir esse vídeo é que vocês vão entender coisas que a gente precisa pensar antes de trazer um arquétipo para nossa vida. Porque o arquétipo em si é uma energia que vai juntar com uma outra energia que somos nós. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, o conhecimento de si, antes de trazer um arquétipo, para a gente entender ali o que pode acontecer nessa fusão. Então, o arquétipo do herói é um arquétipo, eu já adianto, que eu gostaria muito de usar um arquétipo da Mulher Maravilha. Eu me conecto muito com essa questão do resultado, né? O arquétipo do herói traz reconhecimento, o arquétipo do herói está muito conectado com o sucesso, o arquétipo do herói constrói grandes públicos, então é um arquétipo excelente para reconhecimento, resultados e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, eu fui picada pelo bichinho da codependência. Na verdade, eu já sou codependente desde criança, mas eu descobri isso há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Dani, o que é codependência? Explica um pouquinho sobre isso. Então, a codependência, ela envolve uma dinâmica onde existe um salvador e uma vítima. E eu vou dar um exemplo também de um amigo meu que ele usa o arquétipo do herói e ele não tem codependência, para vocês entenderem a diferença minha com o arquétipo do herói e desse meu amigo que não foi picado pelo bichinho da codependência e usa o arquétipo do herói. Então, quando eu tô numa dinâmica, na maioria das vezes eu tô numa dinâmica de codependência, quando eu tô no papel da vítima, eu sempre procuro alguém para me salvar. Então eu me acho impotente, eu acho que eu não consigo realizar. Hoje eu não vivo muito no papel da vítima, mas eu já tive muito no papel da vítima, né? E a minha avó, inclusive, que me criou, ela faz parte dessa dinâmica como uma grande salvadora. Até hoje ela atua muito como salvadora de várias pessoas da minha família, ela que resolve os pepinos, ela que dá conta de tudo. E por muito tempo da minha vida, na infância eu era mais a vítima, assim, a impotente, né? Essa dinâmica vai mudando, tá? Eu fico muito no arquétipo da salvadora. E por que o salvador, nessa dinâmica de codependência, é ruim? Porque o salvador, ele tá sempre procurando alguém que busca ser salvo, né? O salvador, se deixar, ele resolve o problema do outro, ele resolve todos os problemas, ele já praticamente é um herói, né? Ele resolve muito o problema do outro, se deixar ele leva o outro nas costas. E o herói, nesse arquétipo do herói, ele recebe muito aplauso, muito reconhecimento, mas o herói, ele recebe muito pouco dos outros. O herói, ele é aquele que tá sempre buscando uma luta, tá sempre conquistando as coisas com dificuldade, né? Mas ninguém dá carinho pro herói, ninguém dá atenção pro herói, porque o herói, ele é aquela pessoa muito forte que não precisa receber carinho, que não precisa receber atenção, é sempre ele que salva, é sempre ele que resolve. Então, eu, por natureza, eu já tenho essa tendência. Então, se eu tenho dinheiro, eu já quero dar tudo. Eu tenho que ter sempre me policiando, que isso faz, né, parte da minha personalidade, com as minhas filhas, com as pessoas que eu me relaciono. Então, eu tenho uma tendência a ter uma relação desequilibrada por si só, por ser uma pessoa codependente. E o codependente, ele salva porque ele quer que a pessoa fique dependente dele. É uma dinâmica bem tóxica, uma dinâmica horrível, tá? Porque ele precisa se sentir necessário na vida daquela pessoa. Então, ele tá sempre ajudando, tá sempre fazendo, pra quê? E aí ele tira a potência da outra pessoa de crescer, de fazer, de evoluir. E fica uma dinâmica de dependência mesmo. O outro acha que precisa do salvador para viver. Nossa, preciso dela porque ela é o meu porto seguro, né? E o salvador também precisa de alguém dependendo dele para ele se sentir útil, para ele se sentir ok. Então eu trabalho isso já há algum tempo para que eu viva relações equilibradas, onde eu não dê mais e receba menos. É sempre um exercício para mim, né? Eu preciso estar sempre me policiando. E quando eu descobri essa codependência e eu dei um passinho para trás na minha forma de agir na vida, foi muito legal,
porque eu comecei a perceber até minhas filhas mais proativas em me ajudar, minhas filhas mais se posicionando para fazer as coisas, porque eu comecei a perceber que elas na casa do pai, na casa da avó, elas ajudavam, elas contribuíam, lavavam a louça, arrumavam a cama, faziam as coisas, e comigo não. Por quê? Porque o Salvador, ele faz tanto que ele não dá espaço para o outro ser. Ele não dá espaço para o outro fazer, ele não dá espaço para o outro contribuir. E aí, quando você encontra uma pessoa que já é mais descansada, essa pessoa nem se coça para contribuir. E a pessoa que salva, ela não se sente desconfortável. Para ela tá tudo bem. Por quê? Porque é uma dinâmica que acontece inconsciente e que não é muito saudável, é um pouco tóxica. Então, eu venho trabalhando essa questão das trocas equilibradas na minha vida, já tem uns 2 anos mais ou menos, que eu comecei a perceber que muitas vezes eu dava mais do que eu recebia e eu atraía pessoas muito... O herói é aquele, né? Vai atrair o doente, o fraco. E eu comecei a perceber que eu não queria mais essas pessoas na minha vida, sabe? Que eu não queria pessoas doentes, que eu não sou uma clínica de recuperação. Eu não quero ficar atraindo gente cheia de problema, gente que tem coisa pra resolver, né? Eu não quero resolver a vida de ninguém, financeira, nem de saúde, nem de nada. Só que eu atraía muito esse tipo de relacionamento. Então, à medida que eu comecei a trazer pra luz essa codependência, eu comecei a perceber que eu tenho que me esforçar para dar um passo para trás, porque quando eu vejo, eu já tô resolvendo um problema que o outro poderia estar resolvendo e crescendo. E aí o outro, quando eu resolvo o problema do outro, ele se torna dependente de mim. Então é uma dinâmica muito ruim. E aí o arquétipo do herói, que é o salvador, que é aquele, imagina eu no arquétipo do herói, botar uma Mulher Maravilha na tela do meu celular, meu Deus, né? Então vai ser eu saindo, fazendo tudo para todo mundo e não recebendo nada. Então eu decidi que eu não quero salvar ninguém, que eu não sou clínica de recuperação, e que eu quero receber na mesma medida que eu entrego. E quando eu começo a perceber que eu não recebo na mesma medida que eu entrego, eu já decidi sair fora. Por quê? Porque eu não quero viver mais troca desequilibrada na minha vida, né? E eu entendi também essa questão da codependência e me ajudou um pouco nisso, né? E daí, o arquétipo do herói, Dani, mas quando o herói salva, ele também não quer que o cara fique dependente dele? Não, o arquétipo do herói num lugar saudável, que é um lugar que seria muito difícil pra mim atuar num lugar saudável. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que ele sempre, que eu ia na casa dele, ele tava com uma blusa de herói, de super-homem, ele sempre gostou de ser o herói das historinhas, né? E ele, de tanto gostar disso, adivinha o que ele se tornou? Ele se tornou bombeiro. E o bombeiro também é um herói. O bombeiro, ele salva vidas, ele apaga o incêndio, ele faz muita coisa, ele luta pela vida das pessoas. Então ele acabou se tornando bombeiro, que é uma profissão muito legal, e ele é uma pessoa saudável porque ele tem uma esposa, e a esposa dele não é dependente dele, ou seja, ele é um salvador dentro do trabalho dele, dentro do corpo de bombeiro, ele é um excelente bombeiro, e ele não atraiu para ele uma relação de uma pessoa incapaz, impotente, muito pelo contrário. A esposa dele trabalha tanto quanto ele, os dois contribuem na casa da mesma maneira, ela é professora, ela é concursada, ele também, né, trabalha na área pública como bombeiro, e os dois constroem uma vida juntos, onde ninguém se apoia em ninguém, ninguém se encosta em ninguém, sabe? Então tem um equilíbrio e uma relação muito saudável, tanto financeiramente, tanto de troca, né, de relacionamento, de amizade. Então não tem essa dominação, né, não tem essa coisa tóxica. Por quê? Porque ele tem esse equilíbrio, ele não foi picado pelo bichinho da codependência, né, ele não vive esses transtornos de codependência. Então, aí o arquétipo do herói funciona de uma forma incrível e ele se sente muito realizado, salvando vidas e tudo mais, né? Levando esse arquétipo do herói dentro do trabalho dele. O que não é o meu caso. Eu me sentiria realmente sobrecarregada e eu me sentiria muito mal quando as pessoas não precisassem de mim. Então, é um exercício que eu tenho que fazer para libertar as pessoas, porque liberdade é algo muito importante para mim. Só que ao invés de eu ensinar para que as pessoas sejam livres, eu acabo fazendo o que as pessoas deveriam fazer. E quando você dá o peixe, a pessoa se torna dependente.
Agora, quando você ensina a pessoa a pescar, você torna a pessoa livre. Então, eu tenho várias alunas, por exemplo, do meu curso Empreendedoras da Criação, que elas criaram negócios, né, que eu fiz mentoria com elas, fiz acompanhamento, aprenderam comigo, criaram canal, criaram negócios, fazem 10, 20 mil por mês. E o que eu fiz com elas? Eu ensinei elas a pescar, ou seja, elas não dependem mais de mim hoje para fazer dinheiro, elas são livres. Então, essa é a questão saudável, né? Eu tenho uma que diz, ai, Dani, eu digo pra todo mundo da minha família, você é minha fada madrinha, você mudou minha vida, né? Eu sempre digo, mérito é de vocês, que se vocês não fizessem o que eu falo, nada mudaria. Tem gente que escuta o que eu falo e não faz nada com isso, né? Tem gente que escuta o que eu falo, usa na vida e tem resultado. Então, é muito desafiador pra mim. Então, se você é uma pessoa que ora tá no papel de vítima procurando alguém pra te salvar, ora você tá salvando alguém e essa pessoa que você salva te incomoda ver ela independente, não precisando de você na vida, é muito provável que você também tenha sido picada pelo bichinho da codependência. E uma das coisas que eu percebi desse bichinho da codependência é até no meu próprio círculo de amizades, né? Quando uma pessoa não precisa mais de mim, por exemplo, as minhas alunas que hoje são independentes, ricas e fazem dinheiro e me deixa muito feliz, eu fico feliz por elas não precisar mais de mim. E eu me afastei de algumas pessoas que faziam parte do meu círculo de amizades que hoje eu escuto assim, ó, agora que ela não precisa mais da gente, aí, e tipo, como se isso fosse uma coisa ruim, não precisar mais dessas pessoas, né? Então são pessoas o quê? Que querem sempre te ver menos, são pessoas que querem sempre te ver num lugar de que preciso delas para ser salva por essas pessoas. Então, é uma coisa que acontece no inconsciente, não dá para explicar, né? Mas, geralmente, quando a gente é picada pelo bichinho da codependência, a gente atrai relações aonde a gente vai ter pessoas na nossa vida que precisam estar acima da gente e precisam ver a gente pequeno para que a gente fique sempre dependendo dessas pessoas. É, infelizmente, uma coisa muito triste que acontece, né? Mas quando eu pude perceber isso, eu puxei o freio. Então eu me afastei dessas pessoas, não porque eu não precisava mais delas, mas porque eu tenho que fazer o exercício. Eu vou passar perrengue e eu não vou ficar mais buscando um salvador. Eu vou eu mesma resolver a minha vida. Então o que eu fiz? Eu parei de pedir ajuda quando eu comecei a passar perrengue para as pessoas que estavam sempre dispostas a me salvar, e aí a minha vida deu um salto muito grande financeiramente falando. Por quê? Porque eu consegui encontrar a confiança em mim ao invés de ficar nessa dinâmica de vítima e salvador, vítima e salvador. Porque a salvação, ela é individual. Cada um tem o poder dentro de si de se salvar. Cada um tem o poder de dentro de si de mudar a sua própria vida. E esse é o ponto. Essa é a verdadeira liberdade. Toda vez que a gente tenta ajudar alguém para que essa pessoa fique dependente da gente, a gente está vivendo uma relação abusiva, uma relação tóxica. Toda vez que a gente incentiva uma pessoa a ser livre, a se libertar, a aprender a fazer sozinha para que ela não dependa da gente, a gente tá libertando outra pessoa e tá se libertando também, né, da necessidade de se responsabilizar pelo resultado dos outros. Cada um colhe conforme, né, as suas obras. Então, pra mim, assim, foi um divisor de águas entender que eu fazia parte dessa dinâmica e por isso eu não uso o arquétipo do herói, porque se eu trazer um herói pra tela do meu celular, minha gente, olha, vai ser uma loucura, né? Não vou deixar ninguém crescer, vou querer resolver a vida de todo mundo e vou receber muito menos do que eu mereço, tá? E aí vai ficar pesado, tá? Se você não tá pronto pro arquétipo do herói, você vai sentir um peso na vida, que você vai carregar todo mundo nas costas e ao mesmo tempo vai ficar chateado se a pessoa sair do seu ninho, não depender mais de você. É uma dinâmica bem complicada, tá bom? Bom, espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês, até pra clarear aí dentro dessa dinâmica, que tem muita gente que vive e nem sabe que vive, tá? Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu trago as minhas percepções, os meus porquês, clique em gostei, que é uma forma de eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui nesse canal e a gente se vê então nos próximos vídeos.